Vamos lá então, pessoal. Vamos para a nossa última aula, tá certo? Igual eu tinha falado no início, essa disciplina, na verdade, muitas vezes não tinha nem essa disciplina, né? Ela foi colocada mais à frente. Não há necessidade de ficar, igual a gente fala, enchendo linguiça com vocês, né? O que já foi passado no início é uma receita de bolo para vocês fazerem o TCC de vocês, tá certo? E agora vamos dizer assim que a gente vai para a parte final, né, da receita. Vamos dizer lá, então a gente vai colocar cobertura nele, vamos preparar a cobertura do bolo de vocês, tá certo? Hoje, né, vamos só relembrar a estrutura de um projeto, tá? Lembrando que nós estamos aqui trabalhando com a elaboração do projeto, tá? Esse projeto vai ser a base para o seu TCC, né? Então nós temos a estrutura do TCC e a estrutura do projeto de TCC. Uma coisa vem antes da outra, tá certo? A estrutura básica é o que? Tem os elementos pré-textuais, tá? No TCC você tem várias coisas, tem dedicatória se você quiser, você tem agradecimento, né? Você põe, quiser uma frase de caminhão lá que você gosta, que te inspirou. Então, isso aí você tem lá no TCC. No projeto, tá? Apesar de eu ter falado errado, geralmente tem um resumo, tá certo? O resumo é o quê? Você vai escrever ali uma introdução, né, falando um pouquinho, geralmente não é nem uma página, geralmente é bem pouco mesmo, o tamanho desse resumo, né? Você introduz o tema, fala da importância dele, o objetivo, né, do trabalho, né? Então, essa é um elemento pré-textual, o resumo, tá certo? Só tô recapitulando aqui, gente, por quê? Porque na aula que eu falei sobre elementos pré-textuais, eu falei que não precisava, tá? Só que não sei por quê, né? Não sei por que não, eu não estudei mesmo, depois eu fui ver que nas normas estava lá que tinha um resumo, tá certo? Então, se a norma pede, né? Apesar de eu achar que não precisa de um resumo, tá? Eu achando muitas coisas não resolvem nada. Tanto que muitas coisas dentro da universidade eu acho que não vale a pena, mas a gente tem que seguir normas, tá certo? A introdução, você vai fazer a introdução do tema, né? Você vai fazer, levantar o problema, você vai mostrar para a gente, né? Porque se você quer fazer um projeto, por exemplo, um aluno está querendo desenvolver um aplicativo para ajudar o produtor a questão de distribuição de semente. Então você vai falar sobre a questão de distribuição de semente, a importância de ter um bom stand de planta, que a gente chama, né? E aí você começa a falar sobre isso, né? Começa a citar alguns autores, alguns trabalhos, né? Se você vai desenvolver um aplicativo, você começa a falar que o uso de aplicativos tem se tornado cada vez mais comum, né? O uso dessa tecnologia tem chegado ao campo, e aí você pode já citar autores que já levantaram dados sobre isso, né? Então, segundo tal autor, a gente vai ver essa citação daqui a pouco. Aí você vai falar os seus objetivos, né? Desenvolver um aplicativo para como é que fala, gente? Um aplicativo para distribuição de semente de maneira mais uniforme. Objetivo específico criar um aplicativo para distribuição de semente para determinadas velocidades, avaliar o uso do aplicativo no campo. Então, tem os objetivos gerais, o geral, né, e os específicos. O material e método, né, que é a receita do bolo, como que você vai fazer isso? Então, como que você vai fazer isso? Então, o aluno que procurou, eu falei para ele, ó, você vai ter que colocar as equações que você usa para o cálculo de semente, né? Como é um aplicativo, você vai colocar lá no material e método a linguagem de programação, né? Que é usada para gerar o aplicativo. O cronograma de vocês e, por fim, aqui a referência bibliográfica, tá? Sobre tudo isso aqui já foi falado, tá certo? Na aula passada. Hoje a gente vai terminar falando sobre as referências bibliográficas, tá? Quer dizer que acaba aqui, gente? Não, eu vou estar disponível para vocês, tá? Para vocês mandarem e-mail, né? A gente marca a reunião para tirar dúvida, sempre naquilo que precisar, tá certo? E mais para frente a gente vai marcar as apresentações do projeto de TCC. As citações de referência para seguir a norma técnica, tá? É uma norma brasileira, tá?
essa 10.520. Essa NBR, ela está disponível também no site da biblioteca, qualquer coisa se quiserem consultar. Mas vamos ser bem sinceros, gente, não precisa seguir, ir lá, pegar a norma e abrir. Por quê? Porque eu já vou passar para vocês o que precisa ser feito, tá certo? Citações, o próprio nome já fala, você vai citar alguma coisa, né? Você vai citar o trabalho, né? Como nós estamos falando de trabalho científico, você vai citar o trabalho de alguém. E na maioria das vezes, nos trabalhos, você tem dois tipos de citação. Uma citação direta, que é uma transcrição textual da parte da obra do autor, tá certo? Então, por exemplo, você pega a frase, a gente fala ipsiliter, né? Da maneira que a pessoa escreveu, você copia e coloca essa frase lá, tá? Então, para a gente não é muito utilizado, né? Isso, por exemplo, é mais na parte de humanas. A pessoa fez na parte de filosofia, o cara fez aquela frase falando sobre aquilo, então você simplesmente no estudo pega aquela frase e coloca ali para dar falando o que aquele autor realmente descreveu, tá? Nós não utilizamos geralmente esse tipo de citação, tá certo? Por quê? Porque a maioria dos nossos trabalhos não tem essa necessidade. O nosso tipo de citação, geralmente é essa daqui, ó, é a citação indireta, né? Então, o que eu pego? O cara fez, eu fiz um projeto, tá certo? Para levantar a produção de milho no estado, consultei lá IBGE, o censo, um monte de coisa, Conab, e aí você vai me citar, você não precisa citar a frase que eu escrevi. Você só fala, segundo, né? Você não vai citar meu nome, daqui a pouco eu mostro isso para vocês. Segundo Alencar, né? O estado do Mato Grosso do Sul produziu tanto no ano de 2000 e tanto. Tá certo? Então você não colocou a frase lá que eu coloquei no meu artigo, tá certo? Você simplesmente citou de maneira indireta, né? Então a gente vai ver como são parte dessas citações. Mas para falar, né, a citação direta, caso você use, né, a gente ensina para vocês, ela tem que estar contida entre duplas aspas, né? Então quando você fala aqui, ó, tá entre aspas, ou seja, essa frase aqui, ó, a morfologia dos terrenos tarará, ativos, fecha as aspas, né? Quer dizer, essa frase é desse autor aqui, ó. Tá certo? Então ele escreveu essa frase aqui todinha. Tá? Esse é um exemplo de uma citação direta. Tá? Por exemplo, aqui outra frase, não se mova, faça de conta que está morta. Tá? Estou pegando exemplos, professor, que exemplo mais nada a ver com a gente. Porque justamente isso mesmo. Né? Na parte nossa das agrárias, você não vai ter muito tipo dessas citações. Tá certo? Quando passar de 3 linhas, né? Então, por exemplo, a hora que uma citação já de 4 linhas, aí o que o pessoal faz? Já faz um recuo, né? Isso aqui, por exemplo, no direito, né? Eu pego muita questão do direito que minha esposa fez o direito, e aí você vê que vai pegar e cita um trabalho da pessoa, e aí naquele estudo ela acaba citando toda aquela linha de pensamento que o autor teve. Então, segundo o autor aí vai e coloca aqui, ó, a citação direta. Então, tudo isso aqui foi escrito pelo autor. No caso aqui, esse Nichols, tá certo? Esse é o tipo de citação direta. Quando está até 3 linhas entre aspas, passou de 4 linhas, você deixa um recuo, tá certo? Recuo aqui, ó, é isso aqui, ó. A margem começa aqui, você tem esse recuo de 4 centímetros, tá? Mas essa citação direta, geralmente, para a gente, tem pouca utilidade, tá certo? Autor data também é a mesma coisa aqui, ó. Por exemplo, no texto chamada pandicística havia sido formada, tá? O que acontece? Ele não falou o nome do autor, mas colocou aqui entre aspas, né? Entre aspas é o quê? Essa frase foi falada por quem? Por esse homem aqui, ó, por Lopes. Tá certo? Então, aqui é um tipo de citação direta. A citação indireta, né? Que é o que a gente vai mais usar, que a gente vai prestar mais atenção aqui, ó. Por exemplo, Merian e Cafarella, tá? Isso aqui são sobrenome, tá, gente? Isso aqui é o último nome da pessoa, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que nós não citamos o primeiro nome, nós citamos o último nome.
Então, o que que fala? Observaram que a localização de recursos tem um papel crucial no processo de aprendizado e dirigida. Então, o que que foi? Você viu lá, você leu, e aí você fez um resumo. Então, segundo tal autor, eles observaram a localização tal. Mas se você pegar o texto, você não vai ver Miriam Caffarella escrevendo essa frase aqui, ó, igualzinha. Por isso que fala que é uma citação indireta. Tá? Então, quando você vai fofocar, geralmente, você faz uma citação indireta. Ah, tal pessoa me falou que fulano fez tal coisa, tal coisa, tal coisa. Né? É uma citação indireta. Diferente de dizer que quando eu fui falar com fulano, ele me disse essa frase. E aí você for fiel realmente àquilo que a pessoa falou. Tá certo? Então tá aqui, ó, Miriam Caffarella. Isso aqui é uma referência, esse estudo, tá certo? Daqui a pouco a gente vai aprender isso aqui, ó, tá certo? Outras formas da gente citar. A nossa citação, gente, é de acordo com o autor, o nome do autor. Nome não, tá? Quando eu falo autor aqui, na verdade é o sobrenome, o último nome do autor. Tá certo? A gente não cita o primeiro nome. Por exemplo, meu nome é Leônidas Pena de Alencar. Se vocês pegarem meu trabalho, vai ter lá Alencar. Tá certo? Mas aí, por exemplo, todo ano, quem Deus me dera, conta, eu tá publicando trabalho. Né? Então aí eu vou ter lá Alencar 2020, né? Um trabalho que eu fiz em 2020, Alencar 2021, Alencar 2022 e assim vai fazendo, sem contar os Alencar que ficou lá para trás do ano de 2020, tá certo? Então, geralmente nós utilizamos o último nome do autor. No texto, tá? Quando só tem um autor, que é uma coisa geralmente mais difícil, porque geralmente os artigos, as pessoas, né, meio que uma máfia mesmo, né, chamam um monte de gente para participar, ele faz aquele artigo, põe as pessoas, e aí quando ele vai, outra pessoa faz um artigo, põe o nome dele também, e aí cada um vai ganhando o artigo, sendo, né, vamos dizer assim, melhorando a sua classificação, né? E muitas vezes a pessoa não deu contribuição nenhuma no trabalho, tá? Mas isso aí é só uma dica aí que o sistema usa, né? O que eu fazia? Eu fazia um artigo sozinho e chamava meus amigos, né, de laboratório, e eu publicava o artigo com o nome deles, sendo que na verdade na maioria ninguém fez nada. Então aí eu fazia o artigo, era o autor principal, e eles contavam também quando é publicado o artigo, pouco importa se você é o primeiro ou o último autor, tá certo? Mas você estava lá no meio, tá? E aí, quando eles faziam outro artigo, colocava a gente, então cada um ia fazendo isso, tá? E vocês julgam essa questão se é meio correto ou não, né? Mas acabou que eu lembro que eu fiz acho que 6 artigos e no final me colocaram em 2, né? Acabou que eu me lasquei. Mas vamos lá. Se você citar o nome do autor no texto, você escreve assim, ó, Zoni, a data em parêntese. Ou se você for citar ele no final da frase, o nome maiúsculo, vírgula, o ano. Tá certo? Isso para um autor apenas, tá? Não é muito comum, mas às vezes tem o artigo só um autor, tá? Porque às vezes pode ser um livro, tá? Então aí você vai citar dessa forma. Se são 2 autores, tá? Que já é mais comum, às vezes o orientador e o estudante, né? Se tiver no texto, você cita dessa forma: Mionizuki e Torquist, tá? A data entre parênteses. Se você citar no final da frase, tá? Tá aqui o sobrenome, vírgula, o ano, tá certo? E aí, uma coisa que geralmente o pessoal erra muito, tá? Quando tem mais de 2 autores, nós usamos essa siglazinha aqui, ó, et al, tá? Então, por exemplo, você tem lá uma citação com vários autores, né? Professor, vamos dizer, tem 5 autores. Qual que é o nome de quem que eu coloco? É o nome do primeiro autor. O primeiro autor, ele que recebe, quando a gente vai citar, o nome dele, tá? Então, geralmente, o primeiro autor, nós vamos colocar o sobrenome deles no texto, et al, tá?
2010. Se for no final da frase, Gomes et al. Ponto e vírgula 2010. Tá? Então, essas são as formas. Vocês vão citar muito isso aqui, ó. Tá certo? Ó, no final do texto. Por exemplo, se eu pegar lá e for fazer estudos de avaliação do solo, né? Não sei se vocês sabem, tem um manual da Embrapa que tem lá toda a metodologia para fazer isso. E se você pegar o manual da Embrapa, foram vários pesquisadores que fizeram. Então, o que você faz? Você cita, né, a instituição, né? Então, segundo o manual de solo da Embrapa, né? Então, aí tá aqui, ó, a forma aqui, ó, você põe o nome da empresa, tá? E aí você tem a citação lá do que foi o trabalho da Embrapa. Outra coisa, pessoal, vários autores podem embasar sua afirmação, tá? O que significa? Às vezes você coloca uma frase lá, por exemplo, você está descrevendo a importância do uso do etanol, né? Então você fala que em virtude do crescimento da demanda de combustíveis, o aumento no preço do petróleo, o etanol tem se tornado alternativa, e isso tem se tornado, tem crescido também o uso do etanol de segunda geração até terceira geração, né, que é o etanol produzido a partir do bagaço. O que é isso? Eu fiz uma frase maior, só que nisso não foi trabalho só de uma pessoa, foi um trabalho de várias, né? Então eu posso colocar, né, o exemplo aqui no final da frase, todas essas pessoas que me forneceram essa informação, né? Aqui a Vanderlei colocou de um trabalho dela, né, que é o trigo mourisco, aí fala que pode ser colhido ainda verde. Vamos dizer que pode ser colhido ainda verde para extração de rutina, foi essa Alberta que escreveu, tá? Esse Pracá Yadav, ele trabalhou com trigo mourisco e verificou o composto glicosídico flavonol. Isso foi o trabalho dele, que era encontrado nas plantas, né? E Beitani já pegou esse trabalho do glicosídio aqui e viu interesse farmacêutico. Então, o que acontece? Nisso aqui você pode citar mais de um autor, tá? É uma frase, mas tem ideias de vários autores junto. Tá? Tá entendendo, gente? Então, não necessariamente uma frase você vai estar associada a uma citação, né? Às vezes você pega a leitura de vários aqui e aí você põe a citação aqui de vários autores, tá? Daqueles que serviu de informação para você sobre aquilo, tá certo? Outra coisa, gente, que eu vejo muito erro na hora do projeto. Se você escreve, por exemplo, Klein et al. 2010, a gente viu que et al. É para vários autores. Então, se é Klein, né, são vários autores, a pessoa põe Klein realizou, né? Então, porque pensa que é uma pessoa, então ele realizou. Mas não, se são vários autores, eles realizaram. Então, cuidado na conjugação do verbo. Um erro muito comum, tá? Outro erro comum não é de citação, mas é questão do tempo do verbo. Como vocês estão fazendo um projeto, vocês vão colocar as frases no futuro. Serão realizadas, será coletado, tá? E quando você escrever o TCC, ela vai ser no passado. Foram coletados, né? Foram realizadas tantas medições. Então, só cuidado. Projeto futuro vai ser realizado. TCC passado, já realizou. Tá certo? Então, por exemplo, quando você tiver et al, tá? Aqui, tá certo? No plural, tá certo? Se for só vamos dizer aqui, só eu fiz o trabalho. Alencar 2010 realizou o trabalho com o objetivo de parará, tá certo? Outra forma que você pode utilizar, gente, aqui já eu li aquele trabalho, como é que eu vou citar ele? Algumas formas. Segundo Alencar, o uso da irrigação tem ajudado no crescimento do milho, tá certo? De acordo com os resultados de Alencar, né, o uso do esgoto para a irrigação do milho apresentaram os bons resultados, assim como apontado por, aí você pega lá, Bíscaro, que é o trabalho do Guilherme, né? Então,
essas frases assim, ó, ajuda você a fazer essas conexões, principalmente quando você for fazer seu TCC, né, na parte de resultados e discussões. O que você vai fazer? Você vai achar resultados, né? Então, o que você vai fazer? Você vai discutir com trabalhos de outras pessoas, né? Então, você vai pegar o trabalho de outras pessoas e verificar se aquilo ali bateu com o seu. Então, aí, de acordo com os resultados encontrados por Bíscaro, os dados apresentados apresentaram uma subestimativa, né? O milho apresentou uma produtividade menor do que o estudado por. Aí você fala os autores ou o trabalho que você está citando, tá? Então, isso aqui, ó, ajuda muito, tá? Pra quando você for fazer essas referências. Aqui a Vanderlei até colocou, cuidado, plágio é crime. Caiu água até no olho, tá? Por quê? Porque é muito fácil dar um Ctrl+C e Ctrl+V, né? Então, se não foi que você que escreveu, não é seu. Então, gente, não custa nada você vir no final, tá? Aqui tá falando que é norma, né? E pega mal para quem tá nessa parte, tá? Acaba, vamos dizer assim, fere o ego de quem fez, né? Todo mundo aí você sabe que às vezes quando você faz alguma coisa, sabe que fez aquilo e a outra pessoa toma os créditos por aquilo, não é legal. E se você pode ser amparado ainda, aí é melhor, né? Mas se você pegou alguma citação, você viu alguma frase, gente, vai lá, pega o nome e coloca a citação da pessoa. Simples. Não, só se você tiver um ego muito grande de querer ser o quem criou alguma coisa, que você foi inovador, né? Que você é o fodão, nossa, olha aqui, eu descobri isso aqui. Não, se foi a coisa sua, tudo bem, tá? Mas se não foi, dá os créditos para quem escreveu. Porque, gente, antes era difícil você pegar o plágio, né? Hoje é muito simples, você pega a frase e coloca entre aspas no Google, ela já dá lá mais ou menos, né, até a frase, né? Vê se você, às vezes você pega a frase igualzinho e só tira uma palavra, mas continua a frase lá igualzinho, tudo o que a pessoa quis dizer, né? Então, não tem como você fugir muito disso, tá? Então, o que eu aconselho é só pegar o trabalho e dar os créditos devidos para quem fez aquilo, tá certo? Alguns sites para busca. Busca de quê, professor? Se você vai fazer um trabalho, você vai basear no trabalho de alguém, né? Se você está começando agora, vai fazer um TCC, como é que você vai fazer um TCC sem nunca ter visto um outro tipo de trabalho, né? Então, para não bater cabeça, tem alguns sites aqui, ó, o portal da CAPES, né, que aqui são vários periódicos científicos, tá certo? Tem o treinamento da biblioteca aqui da FGD também, tem um link aqui, o Cielo também, esse Science Direct aqui, já artigos em inglês também, muito boa essa plataforma, tá certo? E hoje com tradutor, gente, é muito simples, né? Você pega o artigo ali, na própria plataforma você põe para o Google traduzir, né? Você pega aquilo que você tá estudando e traduz o título, né? Por exemplo, se você vai trabalhar com sementes, trator, você pega lá Tractor Seeds, né? E joga lá nas plataformas de artigo científico. E aí você já vai dando uma olhada no que tem. Tanto quando eu fiz as minhas dissertações, eu só trabalhava com referência de sites estrangeiros, né? Muitas vezes porque não tinha no Brasil, né? Mas por quê? Porque a ciência produzida nos outros países, Estados Unidos, né? De fora, China, a quantidade de artigo que tem, coisa nova, é muito boa. Então eu pegava esses sites, né? Na introdução deles já tinha muita coisa, já pegava ali a introdução deles, já pegava, já traduzia, porque quando eu já fazia a tradução, já tinha que mudar a tradução, que não ficava igualzinha, já pegava essa tradução e só botava a referência lá e tocava pau, né? E hoje com a internet, com o tradutor, fica muito mais fácil também. Além do mais, gente, quando você vai lendo isso aqui, você vai encontrando muita coisa nova,
né? Então você vai vendo, encontrei com um professor Cristiano hoje, essa semana, e é impressionante como as coisas têm evoluído de uma forma, né? Por exemplo, antes da parte de irrigação nossa, a gente ia lá para pegar uma amostra de solo, para colocar numa estufa, para depois de 24 horas ver a umidade para ver quanto que vai irrigar. E hoje já com satélite, com drone, você já pega uma imagem, já vê o NDVI, você vê aonde pode irrigar mais, onde pode irrigar menos, né? Então você já vê, se você para um pouquinho, você é engolido, né? Então, para quem tem mais interesse, conhecer coisas novas, até abrir a cabeça para coisas diferentes, né? Tá aqui, ó, Science Direct, tá certo? Por exemplo, tem gente que estima a produtividade, né, através de imagem de satélite, né? Tem empresas que pegam a imagem de satélite e já fazem a estimativa antes da colheita, né? De acordo com o índice. E outra coisa, ó, imagem de satélite de graça, né? Tem imagem de satélite do Brasil, do INPE, que tem imagens disponíveis de graça, tá certo? Aplicativos, né, programas que processam imagem também de graça. Tutoriais ensinando a você a obter esses índices também. Então você muitas vezes por conta própria consegue fazer trabalhos novos aqui. Quem sabe até trabalhos aqui, gente, surjam empresas, né? Porque muitas vezes a empresa surge de um problema que você vê, tá? Porque muitas vezes na academia a gente vê o problema, faz o TCC e às vezes larga a mão, que a gente está ali, que a gente é professor, tá ali no regime de dedicação de 40 horas, não pode abrir uma empresa. Por exemplo, o meu orientador, ele trabalhava com irrigação e via, né, o problema que os agricultores tinham para a questão de irrigação. Só que o que ele fez? Ele foi e abriu a empresa dele, que foi a primeira no Brasil, né? E viu a dificuldade que era a irrigação. Ele sabia do problema que tinha na universidade, né? Sabia como fazer, resolver o problema, mas não tinha como levar isso. O que ele fez? Abriu uma empresa, né? Hoje tem filial na África, na Europa, né? Ele vendeu a parte dele já, né? Para metade de idade, já para curtir aquilo lá, mas ficou milionário com a empresa dele, tá? Mas como? Vendo o problema e ali surgindo a solução, tá? Fugir um pouco aí da aula, tá certo? Mas só dica, gente. Nem tudo, às vezes, gente, não fica só grudado, vidrado no conteúdo da aula. Às vezes tem coisas que nem são da aula, mas que podem fazer diferença muito maior na vida de vocês, até mesmo como pessoa, até mesmo como uma ideia, até mesmo fazer vocês desistirem da universidade, né? Saber, poxa, o que eu estou fazendo isso aqui? Eu não gosto disso, né? E se eu conseguir tirar alguém da universidade porque está aqui, porque só quer um diploma, né, eu vou ficar feliz e você ir atrás do que realmente você quer. Porque muita gente às vezes está aqui para depois chegar depois e ver que não gostou, né? Por exemplo, eu achei massa uma aluna que fez um estágio e ela, na defesa do estágio, falou que odiou, que não gostou da forma da pressão, né? E eu falei, gente, que massa, né? O estágio é para isso mesmo, para a pessoa saber que, por exemplo, eu não quero trabalhar numa empresa com metas o tempo inteiro. Eu falei, não, que legal, você viu isso, né? Então você já sabe que é isso que você não quer. Então, quando for assim, você pode talvez ir para própria um concurso público. Você não vai ter tantas metas, né? Você não vai ser tão cobrado igual uma iniciativa privada, mas tem gente que já adora isso, né? Quer bater meta, quer ser cobrado, quer coisa nova, né? Então, vamos aí continuar. Lista final de referência, gente. Tá? Por exemplo, se você citar uma monografia ou um TCC de um trabalho, o que faz, gente? Tá? O que você vai fazer? Monografia, você vai colocar aqui, ó, o último nome da pessoa, tá? E o primeiro nome, tá certo? E aqui o título da monografia é em negrito, tá certo? Aqui a cidade e a editora, tá certo? Aqui outro exemplo, né? Esse autor, Bauman, né? É o último nome dele, Zygmunt. Aí, globalização, as consequências humanas. Tá certo? Então,
é um exemplo de citações, só com dois autores, Gomes AC e Vec CA. Tá? Sempre o último nome primeiro, tá? Esse AC é o primeiro nome, vamos dizer que ele chama André Carvalho Gomes. Então fica Gomes, vírgula, A.C. Por exemplo, meu nome é Leônidas Pena de Alencar. Então é Alencar, vírgula, L.P. Tá certo? E-book, né? Geralmente a gente não vai citar muito e-book, mas caso você cite algum e-book, né? Aqui está a forma de você citar esse e-book. Como ele é um e-book, está disponível na forma digital, a gente coloca aqui aonde ele se encontra disponível, tá? E a data que você acessou ele, tá? Então, muitas vezes, gente, quando você faz o uso, né? Então, às vezes tem livros digitais também, você vai citar ele aonde ele se encontra disponível, né? E quando você acessou ele, tá certo? Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Teses e monografias, TCC, mesma coisa, tá? O nome da pessoa, o título, tá? E em negrito, tá certo? Artigos, tá? Os artigos devem obedecer padrões indicados para artigos ou materiais periódicos, tá? Acrescido do DOI. O que é isso, gente? DOI é uma sigla, é tipo um CPF do artigo, tá? Então, se o artigo tiver, você acrescenta. Professor, como é que eu faço para achar a referência? Eu vou lá e pego. Gente, muitas vezes, quando você achou um artigo, você vai lá e dentro desse artigo mesmo, na página lá na internet, você clica como citar. E aí ele já gera um linkzinho, já tudo escrito, o que você precisa. Já dá o nome dos autores, já como é que fala? O nome dos autores da forma que deve ser citado, né? Então, se for lá meu nome, tá Alencar, LP, se tá do Guilherme, tá Bíscaro, G, outra coisa lá, se tá o nome de outro professor, já tá todo junto, já dá o título do artigo, já dá o volume da revista, o nome da revista e o DOI. Tá? Então, geralmente, pessoal, isso aqui você não fica caçando, não. Na própria página onde você está lendo esse artigo, tá lá essas informações, tá? Por exemplo, aqui, ó, Alexander DT. Então, no caso, só um autor, né? Esse é o título do artigo, tá certo? Artigo científico, gente, quem fica em negrito é o nome da revista. Então, a revista aqui é o Jornal Online de Dermatologia, tá? Então, aqui apresenta o volume número 15, número 11, página 1, em novembro de 2009. E aí estava disponível no site Tarará Parará, ele acessou nessa data. Tá certo? Então, gente, isso aqui nas próprias revistas você vai encontrar. Outra coisa, para ficar até mais fácil, se você está encontrando, e vamos dizer que no site não tem, pega o título desse projeto e joga no Google. Porque o que acontece? Aí você vai encontrar alguém que já publicou, que já citou esse trabalho. O que você faz? Você vai lá nessa pessoa, no trabalho dele, e já copia a citação que ele fez. Muitas vezes eu fazia isso, gente, porque na parte de referência era chato. Muitas vezes ter que ficar pegando, né? Às vezes não tinha às vezes eu perdia, né? Igual eu dei a dica para vocês. Escreveu, já põe a citação daquilo, né? Por que eu dei essa dica? Porque às vezes eu achava um monte de coisa e não colocava citação. Aí depois o que eu tinha que fazer? Tinha que pegar aquilo que eu escrevi, jogar no Google, descobrir de quem era. Aí eu achei o artigo de quem era. E aí eu jogava o título desse artigo e via alguém que citou ele. Aí eu ia lá no trabalho dele, copiava só a referência. Por quê, gente? A referência é a mesma, o trabalho que copiou, na verdade, que citou, é o mesmo. Né? Então aquilo ali já ganhava tempo. Ao invés de eu ir lá ter que pegar o nome de cada autor, digitar o título do artigo, o volume da revista, o número, a página,
né, o DOI, né, eu só ia lá e pegava de alguém que já tinha citado, ou então no próprio site da revista. Geralmente as internacionais têm isso aí, mas a maioria do Brasil também já tem, e eles já fornecem como citar, né? Porque a própria revista, gente, ela ganha quando ela é citada, né? Ela ganha, ela quer que as informações, os artigos que são publicados ali, eles cheguem cada vez mais gente. Então, é interesse deles que seja citado de onde veio, né? Porque quanto mais citação, vamos dizer, e de maneira relevante, melhor para elas. Por exemplo, se eu publico numa revista meia boca, pouca gente acessa, né? Se eu publico numa revista mais criteriosa, outra coisa, você tem que pagar, às vezes você tem que pagar caro para colocar nessas revistas, né? E o comitê científico é um comitê, vamos dizer, já bem estabelecido, tá certo? Então são pessoas de alto renome na área. Então, para você publicar qualquer coisinha, eles não aceitam. Então tem que ser coisas novas, né? Então, por isso que eles querem essa citação. Por isso que eu falei que nas revistas você encontra lá como citar, porque eles querem que você citem, né? Sempre colocar na lista de referência todos os autores com sobrenome e nome. Tá? Por exemplo, aqui, ó, Correia Marcos Metre et al. Né? Você não vai colocar Correia Marcos Metre et al. Né? Você vai colocar quais são os outros autores, né? Colocar quais são os nomes dele, né? Tá aqui, Correia, MM, Cavalcante, MC, Primo, DC. Tá certo? Isso aqui eu tinha falado antes, né? Então, você evento e resumo. O que é isso, gente? Às vezes você vai lá no congresso e aí tem os anais do congresso. Você manda um textinho bem pequenininho para o congresso só para ser publicado, né? Você vai para o congresso mais para fazer farra que qualquer outra coisa. E nos congressos, geralmente, o que o pessoal faz? Faz uma publicação dos anais do congresso. É um resumo bem curto daquele seu trabalho, né? Então, se você for citar um anal de congresso, né? Tem aqui, ó, os nomes, tá? O título do seu projeto, o nome do, do congresso que você foi, aqui Simpósio Brasileiro, pode ser Congresso Nacional de Irrigação, o que foi, o local, e aí você deixa em negrito aqui os anais, né? Que é um anal de congresso. Sempre a gente procura, gente, colocar mais artigos de revista científica, né? Que embasa mais do que qualquer outra coisa. Porque você não vai ficar citando, eu vi num vídeo do YouTube, né? Um youtuber tal, né? Você não vai ficar citando muitas vezes notícias de internet, porque páginas têm tendências também, por isso a gente fica pende para o lado científico, né? Então analisar dados, né? Não tendências, né? De pessoas, qualquer outra coisa. No caso de patente, né? Não é muito comum a gente colocar a patente, mas está aqui, ó, o nome da pessoa, tá? Aqui são dois autores, e o processo de patente. O depositante, né? Que no caso está sobre a Universidade de Campinas, e aí são algumas coisas referente à patente, tá certo? Legislação. Às vezes, por exemplo, eu estou trabalhando com uso de água de esgoto. Então, eu tenho que citar uma lei que fala que para o uso de água residuária é permitido. Então, eu quero citar a lei, né? Então, eu cito a lei e geralmente as leis são citadas dessa forma. Brasil, né? Se você citou uma Constituição, tá aqui, ó, Constituição de 1998, tá certo? E aonde ela está disponível, o site. Se é uma lei, tá aqui, ó, essa aqui no caso é uma lei estadual, né? Se for uma lei federal, você põe aqui Brasil. Aí a lei número tal, de dezembro tal, né? O título da lei, o que fala essa lei, né? Então, as leis falam cada uma, se você pegar uma lei lá no início dela, tem o que ela representa, tá certo? A lei é muito fácil também, né? Você pode jogar lá no Google e ver como as pessoas já publicaram. Documentos cartográficos, por exemplo, você quer usar mapas ou imagem de satélite, né?
Então, por exemplo, a grande parte das imagens vem lá do Instituto de Pesquisas Espaciais, né? Aqui está Brasil, mas você pode colocar aqui INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais, né? São José dos Campos, imagem de satélite, põe o nome do satélite, né? Instrumento, mas muitas vezes, pessoal, o que acontece? Lá no próprio site do INPE, eles falam como que querem que você cite o uso da imagem, né? Então, lá eles dão, né, esses recursos, fala que qual tipo de imagem que foi, qual o satélite, tá? O intervalo de tempo, isso são características do próprio satélite, então lá eles mesmos fornecem isso. O que você põe aqui é o Instituto de Pesquisas Espaciais, se ele veio do INPE ou não, pode vir de outro lugar, e aonde a plataforma que ele se encontra disponível, tá? E a data que foi acessada. Tem a norma, tá? As normas sempre no mesmo ano e a mesma autoria, tá? Então as normas são geralmente as normas da ABNT. Uma coisa que vocês vão perceber, gente, por exemplo, se as normas, por exemplo, você vai citar qual? Ó, vamos dizer, eu tenho vários trabalhos aqui da ABNT que eu citei no meu trabalho, no meu TCC. Qual que eu coloco primeiro? Você coloca primeiro o com um ano menor, primeiro 2012. Ó, aí eu fui pro do ano 2016. Ah, mas tem outro do ano 2016. O que você faz? Ó, então, já que são vários trabalhos do ano 2016, então você põe letra A para um, letra B para outro, letra C para outro, letra D para outro, letra E para outro. Então a BNT é fera, ó, publicou 5 artigos só em 2016. Tá certo? Então, quando você citar, você vai citar a BNT 2016A, quando se fosse referir a essa norma. Se você citar aqui para D, é referente a essa norma, tá? Tá certo? Então, as listas de referência sempre em ordem alfabética e temporal. Então, primeiro, ordem alfabética. Então, se você vai citar lá e citou um trabalho, então provavelmente lá o meu nome é o primeiro, Alencar, porque começa com A, né? Se tem 2 Alencar, gente, por exemplo, tem trabalhos meus sobre mesmo temas, né, para cidades diferentes no mesmo ano. O que eu faço? Para um, eu coloco, por exemplo, o ano. Vamos dizer que o ano foi 2012. Eu ponho 2012 A e o outro vai ser 2012 B. Né? Então, sempre que eu for referir ao trabalho A, eu vou citar Alencar 2012 A. Se for referir ao trabalho 2012 B, tá? Isso se você tiver o mesmo autor com o mesmo ano e diferentes trabalhos, tá? Então só se tiver essa coincidência, mas muitas vezes isso aqui não acontece. E aí então o que você vai fazer? Quando não acontecer, sempre vai colocar em ordem alfabética. Os autores, o primeiro autor com o nome A para até, né, em ordem alfabética aqui, tá certo? Quando tiverem autores com o mesmo sobrenome, né, é comum, né, gente, ter pessoas com mesmo sobrenome. Você vai colocar qual primeiro? O que veio primeiro, ordem temporal. Então vamos dizer, um foi publicado em 2005, vamos dizer que o sobrenome aqui é Borges. Então um é Borges 2005 e o outro pode ser outra pessoa, mas também um Borges que pesquisou o mesmo tema e fez 2012. Então você cita o primeiro 2005 e depois você cita o 2012, tá certo? Então, gente, para terminar é isso, tá? Então eu coloco à disposição de vocês, naquilo que vocês precisar, vocês me procurem, tá bom? Um abraço.